Simplesmente, se você não vive aquilo todos os dias, vai ficar impossível você conseguir passar a mensagem que você quer para as outras pessoas. Hoje é dia 7, segunda-feira, são 9 horas da manhã, e eu estava ali desde umas 6 horas da manhã ouvindo alguns podcasts, assistindo algumas coisas no YouTube, e sendo bem sincero com vocês, eu fico perplexo como alguns players têm essa facilidade de falar, de simplesmente, cara, você tá numa roda de amigos, você tá, sei lá, passando por alguma conversa e tudo mais, e você consegue expressar muito bem tudo aquilo que você pensa, tá? Porque tem uma diferença entre você só falar e conversar, e é diferente de você conseguir expressar alguma coisa de uma forma explicativa, de uma forma com que outras pessoas facilmente vão entender a mensagem que você está querendo passar. Um cara que eu admiro muito é o Marcos Paulo, tá? O dono da PLX ali, o sócio do Pablo Marçal. E, cara, eu admiro muito ele por conta dessa facilidade que ele tem para falar as coisas que ele pensa, tá? E aí eu fui analisar o repertório dele, eu fui analisar o que ele faz, né? Por algumas coisas, né? A gente tem ali, por exemplo, os vídeos no YouTube, em formatos ali de vlogs, onde você consegue saber um pouco mais e entrar um pouco mais na rotina do cara, né? E eu fui ver, cara, vídeos dele que ele fez há um ano atrás, e aí eu fui ver um podcast que eu tava assistindo ele hoje no Roy Hunters, ele falando basicamente assim, só que às vezes mudando uma coisa ou outra, mas é as mesmas coisas que ele fala. E eu fiquei pensando, cara, é uma parada que tá internalizado nele. Se ele recebe uma pergunta sobre aquele determinado assunto, é aquilo que ele vai falar, faz basicamente assim, é um princípio dele, é uma parada que ele vive todos os dias aquilo. Por isso que é mais fácil dele expressar, é mais fácil dele falar. Ele tá ali na ativa, ele tá vivendo, ele tá falando, é um princípio de vida dele, basicamente é como se fosse um mantra de vida dele, algumas coisas, por exemplo, contexto é rei, é uma frase muito, muito, muito impactante e é dele, né? Basicamente ele falou um pouco nesse podcast que acho que ele não viu ou não lembra de ter ouvido ninguém falando para ele, então é um mantra dele, tudo que ele for perguntado, fala, cara, qual é a decisão, ou então qual o conselho que você passa para o empresário que quer fazer o que você fez, por exemplo, ali na Love? Ele vai falar simplesmente, cara, contexto é rei. Ah, Marcos Paulo, por que você deixou de ser sócio do Pablo? Ah, teve os meus motivos. E você aconselha alguém a ser sócio do Pablo ou não? Ou você aconselha alguém, por exemplo, ter o Neymar como garoto propaganda da sua empresa? Cara, simplesmente a resposta dele é contexto é rei. E aí ele parte para explicar do porquê, né? Então, o contexto é rei porque se você às vezes ter o Neymar na sua empresa, você pode simplesmente quebrar a sua empresa. Uma arrasta para cima ali, vai entrar muito cliente e você acaba se queimando, a sua empresa tá quebrando, você não tem como comportar tantos clientes. Então, tipo assim, essa facilidade de fazer você entender, eu digo, o quem está do outro lado, né, o espectador, eu, por exemplo, sou o espectador. Então, cara, fazer você entender isso é bonito de se ver. Você fala assim, você observando e ouvindo, você fala, cara, eu queria trocar ideia com esse cara um dia. E deve ser absurdo ficar assim, boca aberta, só ouvindo ele falar, porque é da hora. Não é tipo assim, endeusando a pessoa, mas é o que ele, cara, o que ele fez. E eu paro para me perguntar, o que ele fez para isso acontecer, para chegar nesse nível, sabe? O que ele fez? Cara, vamos lá. Quais livros que ele leu, com quem ele se conectou, onde é que ele estava, o que ele estudou. Vamos lá, é um cara ali que, como ele diz mesmo, né? Pô, veio da feira vendendo, goiano, assim, normal, e, pô, tá onde ele está hoje, aos seus 20, acho que 28 anos ele vai fazer agora. Então, assim, é muito louco você parar para pensar nisso, né? E pare para refletir também se as pessoas que você tem ouvido, se as pessoas que você tem por perto te causam essa sensação de admiração a ponto de você, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, às vezes a forma de você se conectar com essa pessoa é ou comprando um produto dele, tá dentro ali, ou um mastermind, ou então algum evento que ele faça, que você pague para estar e poder estar conectando com ele,
ou você ser interessante o suficiente para de fato ter a atenção dessa pessoa, né? Então pare para pensar aí nas pessoas que você almeja conhecer e tal, sem endeusar nada, simplesmente por admiração, que você queira estar perto dessas pessoas, né? Faz sentido você hoje continuar correndo atrás, continuar fazendo todos os dias, executando e tentando ser melhor a cada dia, 1% melhor a cada dia, tá? E aí você vai conseguir estar perto, né, dessas pessoas, ser interessante o suficiente para que chame a atenção dessas pessoas, né? Tamo junto.